Olá amigos, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem. Quero convidar vocês para que venham participar desse canal, se inscrevendo, compartilhando, dando seu like aí, fazendo um comentário positivo, né, se assim for. Hoje nesse vídeo quero falar sobre a visão do grande conflito, visão que aconteceu num funeral que houve lá em Lovetts Grove, em Ohio, no ano de 1858. Vem comigo para essa história. Queridos amigos, no ano de 1858, nos dias 13 e 14 de março, o casal Thiago White e Ellen G. White estavam em Lovetts Grove, no estado de Ohio. Eles estavam ali para se encontrarem com outras famílias que estavam também guardando o sábado, guardadores do sábado. Eles se encontraram ali então numa pequena schoolhouse e assim celebraram o sábado então ao Senhor. Não existia ainda instituição igreja adventista do sétimo dia. A igreja viera a ser fundada um pouco mais tarde, no ano de 1863. Naquele sábado, então, faleceu um menino de 5 anos de idade, chamado John Avery, filho de William Avery. Naquela ocasião, então, Thiago White foi convidado para fazer o funeral do menino no domingo. E após o término de algumas palavras do pastor, Ellen G. White também sentiu necessidade de falar algumas palavras de conforto para a família enlutada. E ao iniciar ela então a falar, Ellen G. White foi tomada de uma visão na qual durou cerca de 2 horas. E enquanto a visão não terminava, as famílias estavam aguardando o término da visão. E Thiago White então ficou ali explicando para eles ali o que acontecia com ela durante as visões. Algumas pessoas diziam que quando Ellen estava tendo visão, o semblante dela e o rosto dela era como se estivessem em um outro mundo. Após o término da visão, então, as famílias se despediram e na parte da manhã da segunda-feira, a família Tillotson então levou o casal White a uma estação ferroviária num lugar chamado Fremont para que eles pudessem então retornar a Battle Creek, que era o seu lugar de destino. Só que eles iriam fazer uma parada em Jackson, no estado de Michigan. E quando Ellen G. White então estava dentro do trem, ela começou a falar para seu esposo aquilo que Deus tinha mostrado para ela na visão lá no funeral. E quando ela começou a falar, o pastor Roger Kuhn, em sua obra, ele disse que naquele trem havia um passageiro invisível, um passageiro não pagante. E conforme Ellen começou a falar então, falando que Deus mostrara para ela o início do conflito lá no céu onde o mal se originou, esse passageiro se propôs a fazer de tudo para que aquela visão não viesse a ser publicada. Aquele passageiro, segundo o pastor Roger Kuhn, era o próprio Satanás que estava ali, o passageiro invisível. E quando então o casal chegou em Jackson, no estado de Michigan, eles ficaram na casa de Dan e Abigail Palmer. Quando eles chegaram lá, Ellen G. White foi acometida de uma paralisia que ela mesma fala aqui no seu trecho, que diz assim: uma sensação estranha e fria atingiu o meu coração, passou pela minha cabeça, desceu pelo meu lado direito e por um tempo fiquei insensível, mas fui despertada pela voz de sincera oração. Tentei usar meu braço e membros esquerdos, mas eles eram perfeitamente inúteis. Ellen G. White ela ficou tão enferma, tão abatida, que ela chegou a achar que era o seu fim. Ela achou que iria morrer ali e que nunca mais iria ver os seus filhos outra vez. Mas Deus levantou sua profetisa, porque ela também tinha que registrar, ela teria que escrever aquilo que ela viu. E Thiago White ajudou a se recompor até que eles tomaram mais 80 quilômetros até que chegaram em Battle Creek, na sua casa. Quando ela chegou em casa, ela estava tão doente, ela estava tão enferma que ela mal podia escrever. Ellen G. White escrevia 1 dia e descansava 3 dias. Numa daquelas tardes, Deus revelara a ela que aquilo que aconteceu na casa dos Palmer foi o próprio Satanás que tentou estrangulá-la, tentou matá-la. Para vocês verem a urgência e a importância dessa obra que eu tenho aqui comigo, que é um condensado, O Grande Conflito, para vocês verem a importância então desse livro. Esse livro lhe revela o início do conflito lá no céu até a volta de Jesus, fazendo um vislumbre também sobre a nova terra. Um pouco mais tarde, em setembro, vieram então
os primeiros manuscritos, chamados Spiritual Gifts, manuscritos com 219 páginas, que depois vieram a ser traduzido no Grande Conflito, The Great Controversy Between Christ and Satan, a grande controvérsia entre Cristo e Satanás. Esse livro, então, revelar aqui para nós o início do conflito. E se você ler esse livro, você vai ver que esse livro foi inspirado pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque esse livro em nada contraria a Bíblia. Quero ler aqui com vocês aqui um pedacinho do livro de Apocalipse, capítulo 12, no versículo 7, diz assim: Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Lemos aqui então no livro de Apocalipse aquilo que Ellen G. White então confirma com o livro Grande Conflito, falando da batalha que se iniciou no céu. Satanás, ele quis ser igual a Deus, conforme o livro de Isaías, capítulo 14, diz que lá Satanás, então, no seu coração, ele queria ser mais que Deus, que ele queria subir acima das estrelas e ser igual ou maior que o Altíssimo. E nessa obra, então, que é um condensado que eu tenho aqui, o Grande Conflito, Ellen G. White, então, recebeu da parte de Deus a visão que esclarece mais acerca desse conflito. E eu te convido para que você, após ler essa obra aqui, eu tenho certeza que você vai ter a convicção e a certeza de que esse material aqui foi inspirado pelo próprio Deus com um único propósito: nos capacitar, nos preparar para sairmos vitoriosos desse grande conflito. E eu te convido então, meu amigo, para que você adquira essas obras de Ellen G. White, essa série que eu falei ali, que vem o Desejado de Todas as Nações, Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, Atos dos Apóstolos e o Grande Conflito. Eu tenho certeza que ao ler essas obras, você não terá dúvidas que Ellen G. White é uma profetisa que Deus ergueu para esse tempo, para que nós possamos saber mais acerca do espírito de profecia. Eu te encontro no próximo vídeo, meu amigo. Que Deus te abençoe ricamente e que você possa ser vitorioso nesse conflito que se iniciou no céu e que vai ter um fim quando Jesus voltar. E após um milênio, Ellen G. White fala juntamente com a Bíblia aqui, ela esclarece mais assuntos que a Bíblia não nos dá detalhes, mas no espírito de profecia, Deus revela que após um milênio, Satanás será destruído juntamente com todos os perdidos. Queira você estar salvo nesse dia. Jesus diz: bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a morte não tem domínio. Meu amigo, que Deus te abençoe ricamente e que possamos sair vitoriosos nesse grande conflito.